Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem com todos e que estejam dispostos para a nossa aula de hoje. Daremos continuidade ao nosso trabalho. Hoje teremos a nossa terceira aula e, como tema, eu vou trazer hoje o cálculo mental. Eu percebi algumas dificuldades de vocês quando estava corrigindo as atividades sobre esse assunto. Então, hoje eu vou trazer algumas dicas para facilitar a resolução de operações simples envolvendo as 4 operações da matemática, para você exercitar realmente a mente, exercitar esse cálculo mental, para facilitar a vida de vocês, tanto na matéria da matemática, também como até mesmo no seu dia a dia, que às vezes a gente se depara com a continha, não tem a calculadora do lado, né? Mas que a gente tem que utilizar a mente para resolver naquele momento. Então, espero que vocês realmente gostem da aula de hoje, prestem bem atenção, que depois lá no grupo eu vou colocar uma atividadezinha para vocês exercitar o tema trabalhado de hoje, tá bom? Então, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, como eu já tinha dito no início, o tema de nossa aula de hoje será cálculo mental. A gente vai ver algumas características desse tipo de cálculo, do porquê estudar cálculo mental. Vamos ver algumas dicas que facilitam esse tipo de cálculo, envolvendo tanto a soma como a subtração, multiplicação, divisão. Então, são dicas básicas que eu quero que vocês prestem bastante atenção para facilitar a vida de vocês, tanto envolvendo a matemática, como no seu dia a dia, como você precisar utilizar a matemática de cabeça, tá bom? Então, começando aqui, ele já vai logo com uma pergunta. Por que estudar cálculo mental? Por que você deve estudar esse tipo de cálculo? Aqui, ó, existem muitas razões para começar a fazer contas de cabeça e, sobretudo, a desenvolver suas habilidades de memorização matemática. E o que vai facilitar para você? Ó, você vai estimular a sua mente a progredir nos cálculos, uma vez que já terá alguns resultados prontos por reflexo. Assim, consegue focar em problemas mais complexos. Quando você se depara com alguma operaçãozinha simples, que dá para você resolver de cabeça, então você já tem um resultado ali e você já vai ganhar o quê? Você já vai ganhar tempo. Que quanto mais tempo você tiver para você focar e desenvolver aquela operação, melhor para você. Então, você vai utilizar realmente esse reflexo, essas contas básicas de cabeça para facilitar a sua vida. Ou seja, vai deixar um pouquinho de lado a calculadora, porque nem todos os casos, em todos os lugares, você vai poder utilizar a calculadora para fazer esses tipos de cálculo. Então, você, principalmente numa prova você não vai ter uma calculadora do lado, não é mesmo? Então, você vai ter que colocar sua mente para trabalhar. Então, você exercitando, você estimulando sua mente a trabalhar em relação a cálculo mental, isso vai facilitar bastante sua vida em, em provas, em simulados, em situações do seu dia a dia que você não precisa ou não tem uma calculadora ali do lado para poder resolver, tá bom? Você vai se dar bem em diversas situações, como já vinha destacado. Ninguém mais vai conseguir te enganar na hora de dar troco, né? Se você estimular esse cálculo mental, esse dispositivo mental, no caso, né? Estimular somente para isso, vai facilitar a sua vida em tanto, tá bom? E então vamos aqui a ver algumas dicas. Quais serão as dicas assim que vai facilitar a sua vida a fazer esses cálculos assim mais simples de cabeça, tá bom? A primeira dica que a gente vai explorar aqui é o de arredonde e compense depois. Mas como é isso, professora? É o seguinte, ó. A ideia é você arredondar um número para ficar mais fácil. Você faz o cálculo e, no caso, tem que lembrar, né,
de colocar o valor que adicionou ou retirou no final da conta. Aqui a gente tem dois exemplos. O primeiro exemplo tem assim, 66 menos 49. Você se depara com essa conta, você tem que fazer ela de cabeça. O que é que vai facilitar para você resolver isso? Você pode arredondar 49 para 50, ou seja, você vai adicionar 1. Aí vai ficar 66 menos 50. Agora ficou um pouquinho mais fácil para fazer de cabeça, né? 66 menos 50, só vai sobrar 16. Mas o 16 não vai ser seu resultado, você vai ter que somar com o número 1, que foi o número que você adicionou aqui para arredondar o 49 para 50. Então, o resultado em si vai ser 16 mais 1, que é 17. Tá vendo? São estratégias, dicas, assim, fácil, que você treinando, isso vai ser automático na sua cabeça. Não vai ser do nada. Para isso, você vai ter que exercitar e colocar isso em prática na sua vida. Nesse segundo exemplo, pessoal, temos 54 mais 38. O que é que a gente vai fazer? A gente vai arredondar 38 para 40. Para arredondar, a gente precisa o quê? De 2, né? Arredondamos para 40. Agora ficou mais fácil. 54 mais 40, isso vai dar igual a 94. Só que a gente tem que lembrar de compensar o que a gente utilizou para arredondar, né? A gente não utilizou 2, então a gente vai subtrair desse valor aqui 2. Então, vai ficar 94 menos 2, então vai ficar igual a 92. Então, a regrinha básica dessa daí, o que você tem que prestar bastante atenção é nisso. É quanto você adicionou para poder compensar depois, tá bom? A nossa segunda dica é adicione ou diminua o valor nos dois números. Só que prestando bem atenção, pessoal. Essa dica aqui só vale apenas para contas de subtração, tá bom? Não vá tentar fazer em outra operaçãozinha e dar errado. Então, somente para subtração. Então, quando você se deparar com esse tipo de operação, você já lembra dessa dica para facilitar a sua vida. A nosso primeiro exemplo aqui temos 76 menos 48. Então, para a gente facilitar e resolver isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar 2 tanto no primeiro número como 2 no segundo. Nós tem que ser nos dois para não adulterar o resultado, tá bom? A gente está adicionando 2 em 76, fica 78. A gente está adicionando mais 2 em 48, fica 50. Aí agora fica mais fácil, né? A gente tem 78 menos 50, só vai sobrar 28. Seguindo o mesmo raciocínio, o segundo exemplo vai também utilizar essa dica. Só que aqui, a gente vai pegar aqui, ó, 61 menos 46. A gente vai subtrair um daqui e daqui, para facilitar. 61 passa a ser 60, 46 passa a ser 45. Agora ficou mais fácil. 60 menos 45 dá igual a 15. Esse tipo de dica, pessoal, você tem que prestar bastante atenção, porque é algo para facilitar. Então, você que na hora, quando se deparar com esse tipo de operação, vai deduzir, vai trabalhar em qual número que você vai utilizar, quanto é que você vai adicionar, quanto é que você vai diminuir nesses dois números para facilitar. Ou seja, para ficar mais fácil de você fazer essa conta de cabeça, fazer essa conta na mente, tá bom? Então, tem que prestar bastante atenção nesses quesitos. Seguindo aqui, ó, nossa terceira dica é passar valores para o outro número. Mas como é que você vai fazer isso? O objetivo é mandar certa quantidade para o outro lado, ou seja, o outro número, que você está adicionando ou subtraindo, para que fique mais fácil fazer a conta de cabeça. Aí temos aí dois exemplos também para a gente poder exercitar.
Ao utilizar essa dica, pessoal, então o que é que você vai fazer? No primeiro exemplo que a gente tem aqui, temos 54 mais 27. Você vai pegar essas 4 unidades de 54 e vai adicionar com 27. Aí como é que vai ficar? 54 fica 50 e 27 com mais 4 fica 31. Aí aqui fica mais fácil, né? Ó, 50 com mais 31 dá igual a 81. Já no segundo exemplo, temos 32 menos 17. Então, para facilitar esse cálculo na mente, na sua cabeça, você também vai utilizar o mesmo mecanismo. Os dois daqui você passa para o segundo número. Então, 2 com mais 17 passa a ser 19. E a gente fica com os 30 lá, né? 30 menos 19, aí fica mais fácil. Dá igual a 11. A nossa quarta dica é envolvendo a multiplicação agora. As demais eram mais envolvendo a soma, a subtração, mas envolvendo a multiplicação. Como é que a gente deve fazer ou tentar para facilitar esses cálculos mentais? A primeira dica aí é efetuar mentalmente a multiplicação de números com algarismos por múltiplos de 10 inferiores a 100, tirando o partido das tabuadas, porque a tabuada do 10 é bem mais fácil de você lembrar, de você memorizar, né? No nosso exemplo aí tem 8 vezes 90. Aí o que é que você vai fazer? 90 é a mesma coisa de 9 vezes 10, não é? Então, vão ficar 8 vezes 9 vezes 10. 8 vezes 9, você sabe que é 72. 72 vezes 10 vai dar igual a 720. Já no segundo modo, na segunda dica aqui, é efetuar a multiplicação decompondo o segundo em dezenas de unidade e utilizando a propriedade distributiva, que foi até uma das propriedades que eu utilizei na aula passada. Então, a gente se depara com uma conta dessa, 3 vezes 28. O que é que a gente deve fazer para facilitar? Vamos fazer a distribuição? Ó, 3 vezes 28. 28 é a mesma coisa de 20 com mais 8. Ó, 3 vezes 20, 60. Mais 3 vezes 8, 24. 60 com mais 24 vai dar igual a 84. Então, o que ele fez aqui foi essa distributiva, ó, de 3 vezes 20 e somando também com 3 vezes 8. Então, fica bem mais fácil você fazendo essa decomposição. Então, quando você faz essa decomposição, facilita você memorizar, você visualizar a conta ali na sua cabeça, fazendo nesse estilo. Aí, seguindo o mesmo raciocínio, temos também algumas dicas envolvendo a quarta operação, que é a divisão. Então, qual é a dica que a gente deve utilizar, o que a gente pode utilizar para facilitar as continhas envolvendo a divisão? Envolvendo a divisão, a gente vai ver seguindo as divisões inteiras com divisores e quocientes inferiores a 10. Então, essas dicas aqui só vai valer para esse tipo de divisão, com divisores e quocientes inferiores a 10. Temos aqui a primeira, que você deve utilizar, é o de decompor o dividendo. Como é que você vai fazer isso? Nós temos aí uma divisão, no primeiro exemplo, de 693 dividido por 3. Aí, isso aí, para você fazer na mente, você vai ter que trabalhar o seguinte. A gente vai fazer o que aqui, ó? Decompor. O nosso dividendo aqui é 693. Isso aqui que é a mesma coisa de 690 mais 3. Você não está mudando, você não está adulterando nada, você só está decompondo o número.
Isso tudo dividido por 3. Então, a gente vai pegar, fazer aquela distributivinha ó, que a gente fez lá do outro exemplo, ó, 690 dividido por 3 e 3 dividido por 3. Vai ficar 690 dividido por 3, já fica mais fácil, dá 230. Mais 3 dividido por 3 dá 1. Somando 230 com mais 1, temos o nosso resultado final, 231. Outra forma de você utilizar isso aí é ou decompor o divisor, ou você também utilizar a relação do dobro ou da metade. Aí, mas como é que você vai utilizar isso? Temos aqui o exemplo, 200 dividido por 4. Aqui, ó, temos 200. Então, vamos decompor esse nosso divisor aqui. Nosso divisor é 4. Então, é a mesma coisa você colocar 200 dividido por 2 e depois dividir esse resultado por 2 novamente. Que aí, ó, fica 200 dividido por 2 dá 100. 100 dividido por 2 dá 50. Então, você fazendo isso por partes, fica bem mais fácil de você memorizar, de você facilitar essa conta na sua cabeça. Porque quando você vê um número grande, você já acha que vai ser, vixe, vai ser difícil eu encontrar o resultado dessa conta. Mas não, você utilizando essas dicas, exercitando, porque não adianta você ficar só na teoria. Você tem que exercitar, você tem que começar a utilizar esses pequenos macetes matemáticos no seu dia a dia. Quando você estiver fazendo suas atividades de matemática, quando você se deparar com alguma conta no seu cotidiano, de você trabalhar a sua mente para isso. Você vai ver que vai facilitar bastante para você. Por causa que quando você não exercita a matemática, você se perde em conta muito básica, como até mesmo eu vi em algumas atividades que eu propus para vocês fazerem lá no grupo. Então, às vezes, por um deslize qualquer, um resultadozinho, você perde a conta, você perde a operação como um todo. Então, isso aqui é só mais para você tentar exercitar a sua mente. Você trabalhar, prestar mais atenção no que você está fazendo, e ver, visualizar onde é que você está errando, para você tentar corrigir e facilitar nas demais operações, nas demais atividades. Como eu já tinha dito, essas dicas aí só vai servir realmente para vocês praticarem, vocês exercitarem a mente de vocês, para estimular a mente de vocês a fazer esses cálculos simples assim de cabeça. Ou seja, você fazer alguma continha simples só na base do reflexo. Mas para você chegar a esse nível, você vai ter que praticar. Porque não existe matemática só na teoria. Você tem que colocar em prática tudo o que você aprender de matemática, você tem que praticar, você tem que exercitar bastante, estimular a sua mente para você poder aprender. Porque na matemática não adianta você somente memorizar. Você tem que absorver e aprender aquilo ali. Para que mais lá na frente, passe 2 dias, você já esquece tudo o que você aprendeu na matemática. Não é assim. Exercitando, você vai fazer com que isso mantenha mais firme na sua cabeça, na sua memória. E você não vai esquecer facilmente. Então, pessoal, a aula nossa era essa. Eu vou colocar lá no grupo uma atividade envolvendo essa temática, já para você exercitar mais ainda algumas dicas que a gente viu na nossa aula de hoje. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e que realmente se esforcem para poder fazer a atividade que eu vou propor para vocês e que esteja bastante atento para a nossa aula da próxima semana, tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Beijos!